percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele... Erga as suas mãos e diga bem alto: oh, hey. Oh, 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 oh. Receba o amor do Pai nessa noite. Feche seus olhos. Diga isso para Jesus. Somos sua herança. Somos sua herança e Ele Seu olhar de graça nos atrai. Se a graça é um oceano, o céu se une à terra como meu coração dispara em. Não tenho tempo pra perder. Somos sua herança e Ele
Diga: te amo, eu te amo, eu te amo, Olhe para Jesus, diga isso para Ele. Te amo, eu te amo. Diga isso de todo o seu coração. Se conecte ao coração dele neste momento. Seja achada, seja achada. Te amo. Ele veio a esse lugar por sua causa. Ele veio porque Ele marcou encontro contigo. Ele veio porque Ele te ama. Eu te amo, te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus nesse lugar, nessa noite. Aleluia. Oh, quantas estão prontas para uma grande festa nesse lugar? Então você pode dar um brado de júbilo ao Senhor. Oh! O jugo do meu pecado, não mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh! Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória. Mulher, que tremenda graça, tá livre amor, toma o meu lugar, toma o meu lugar. Você deu sua vida, você deu sua vida, sou liberto em ti. Oh, 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 oh. Lá em cima, lá em cima.
venceu. Vamos fazer melhor. Pega aí no braço da pessoa ao seu lado assim, ó. Cadê a Aline? Todo mundo, não fica ninguém sozinho não. Vamos fechar os corredores aqui. Oh meu Deus. Hoje vai meio quilo a menos pelo menos. Vai balançando assim, assim. Só para aquelas que são livres em Deus, amém? Oh. Empurra sua irmã aí. Diga. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Oh. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o... Peraí. Onde estão as mulheres mais fortes desse Brasil? Oh. Então segura bem forte aí, segura bem forte. Bem forte. Oh. Vem meu filho, mais forte agora. Oh. Bem forte, as mulheres fortes, vem. Digno é o Cordeiro de Deus. Vem. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Mais forte. Vem. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte não solta não. Digno é o Cordeiro, não solta não. Sua vida, você deu sua vida, estou liberto em ti. Jesus lá em cima. Ó, com bom e com suave, vem em comunhão. Ó, com bom e com suave, vem em comunhão com os meus irmãos. Com bom e com suave, viver em comunhão com meus irmãos. A casa cheia da sua glória. Tem muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Com bom e com suave, vem em comunhão. Vai nas palmas, nas palmas, nas palmas. Vamos melhorar um pouquinho. Passinho pro lado. Hoje a festa não tem hora pra acabar. Disparei, eu vou dançar a noite inteira. Oh, não parei. Hoje a festa não tem hora pra acabar. Disparei. Vamos dançar a noite inteira. Abre os braços bem largos.
e deixa Ele te levar. Deixa Ele te levar Mais alto. Vem, vem, vem. E deixa deixa Ele te levar, deixa Ele te levar mais alto. Deixa Ele. E deixa. Deixa Ele te levar, deixa Ele te levar mais alto. Oh, e deixa. Deixa Ele te levar, deixa Ele te levar mais alto. Vamos melhorar. Pega na mão da sua irmã mais uma vez. Minha lombar não é mais a mesma. Isso. Me dá a mão, irmã. Como dói, hein? Vai. E deixa Ele te levar. Deixa Ele te levar. E deixa. Agora o antigo pescocinho comigo. Mais uma vez, deixa. Prepara, sai do chão. Festa, na casa do Senhor. Agora festa, festa na casa do Senhor. Agora festa, Vai, 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 vai. festa na casa do Senhor. Agora festa, Go. festa na casa do Senhor. Agora Acompanhe com suave e vem em comunhão. Ué, faz um barulho de festa. Yes. Yes. Oh. Deus é lindo. Nosso Deus é maravilhoso. Ele faz os nossos pés como as da costa. Ele nos faz voar como as águias. Ele quem nos dá força. É Ele quem nos dá coragem. É Ele quem nos dá alegria. Mas nessa noite também o Pai quer te dar intimidade. O Pai quer estar com você, colado a Ele no coração. Como nós precisamos dEle. Como precisamos da presença do Pai. Toma o teu lugar, Jesus. Toma o teu lugar, Espírito. Oh, esse lugar é teu. Tudo está preparado aqui. A casa. Tu és o único motivo. As filhas já estão chegando. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração dispor. Pega suas mãos bem alto e diga: todos os versos e canções, meu Deus, todas as vezes quebrantado, amém. Teu é o
Feche seus olhos mais uma vez. Feche seus olhos. Fique somente com Ele. Somente com Ele. Você está diante do teu Deus, do teu Rei, do teu Pai. O que você pode dizer a Ele nesse momento? Chora na mamamaraera. Que daremos nós a Ti, Jesus? Que daremos nós a Ti, ó Pai? Todos os versos e canções, todas as vezes quebrantado, entregue que Teu é o reino. Teu é o domínio. Amém. Teu é o reino. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és santo. Erga sua voz nesse lugar. Digno. Tu és santo, Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo. Não pare, Tu és santo. É o Senhor Deus. Digno. Digno de
Deus, Tu é o nosso Pai, Senhor. Obrigada pelo privilégio de estar aqui nesse lugar, Senhor. É isso que pulsa o meu coração. Você é privilegiada. Olhe para sua irmã que está do seu lado e diga: eu sou privilegiada, escolhida do Senhor, amada do Papai, porque você está aqui hoje, nessa noite, uma noite de festa, uma noite linda, para adorar a Deus, aquele que é único, que é digno de todo louvor, de toda adoração, de todo o teu amor. Gente, se vocês tivessem o privilégio de estar aqui em cima, vendo mais ou menos 2.500 mulheres de mão para cima, com os braços rendidos ao Pai, é lindo, é emocionante. Glória a Ele. Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Tudo que vocês veem aqui, toda excelência que vocês veem aqui nesse púlpito, toda excelência que vocês veem aqui fora, das pessoas que servem, das pessoas que estão lá no trânsito servindo você, é feito com amor, com adoração àquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, porque todas as coisas são para Ele, por Ele e para Ele. Amém? Você sabe quantos voluntários tem aqui nessa conferência? Mais de 300 voluntários. Glória a Deus, uma salva de palmas para essas pessoas que estão aqui há mais de 4 meses, preparando esse momento lindo e especial para que você possa receber mais de Deus. Isso é o reino dos céus. Isso é reino, é servir ao próximo com amor, é ter o entendimento que a minha vida é transformada pela tua vida, é ter o entendimento que nós precisamos fazer a diferença nesse mundo e levar para fora das 4 paredes dessa igreja o amor de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos agora chamar, antes eu tenho que falar dos livros. Irmã, me lembra. Não, as blusas eu não vou mais falar, nunca acabou. Olha, as primeiras mulheres que saírem vão receber. Vixe, mas aí se eu disser que vai todo mundo querer sair rápido. Não, é no final, as que ficarem sentadas, recebendo a bênção, com respeito, até o final, ouvindo tudo que vai ser dito e vai ser ministrado, vão receber um presente. Ok? Gostaram? Viva com esperança. Quero dizer para vocês que lá na BSL, lá na CN Story, o livro da doutora Rosana Alves chegou, ainda tem o livro lá, o Design da Decisão e a Neurociência da Felicidade. Vocês podem passar lá para adquirir, abençoar a vida dela. Também tem uns negócios aqui bonitos, que esses nomes eu não sei nem dizer. É agenda, como é? Organizer. Tudo que é inglês fica mais chique. Também tem para vender lá na Modeladas, ok? Vamos chamar agora a doutora Rosana. É uma honra muito grande, é um prazer muito grande recebê-la aqui. E quero dizer para você que eu fiquei muito impactada, que às vezes eu falava da conferência e como o seu alcance é grande, principalmente aos não cristãos. E eu fiquei muito feliz, e a nossa igreja glorifica a sua vida e honra a sua vida como uma grande missionária evangelista que está transformando o nosso mundo e a nossa geração. Deus te abençoe, viu? Sinta-se amada e abraçada. Voltei, queridas. Beijo, Dirce. Meninas, que coisa linda vocês cantando o digno ao Senhor. Ele é santo, não é? Ele é incrível, não é? Querida, só temos que temer o futuro, ao menos que esqueçamos o que Ele já fez por nós no passado. Ele tem escrito uma história incrível para nós, mas às vezes nós nos perdemos no caminho. Nós vamos conversar um pouco sobre o tema:
Qual é o tema mesmo desse encontro nosso? Inabalável. Como ser inabalável quando o nosso barquinho está afundando? Como ser inabalável quando o filho da gente morre? Como ser inabalável como os meus amigos, que tem uma filhinha quase da idade da minha, quando a Angelina nasceu, ela descobriu que estava grávida e que agora está com um diagnóstico de leucemia rara e que se não encontrar um doador urgentemente, ela vai morrer. Humanamente falando. Como que a gente fica inabalável quando Jesus está dormindo no barquinho? Vamos conversar sobre isso? Você que trouxe a sua Bíblia, seja no aplicativo ou física, abra em Marcos capítulo 4. Compartilhe a Bíblia com a sua amiga, já que você não dividiu o chocolate com ela. Pelo menos a Bíblia. Você já sabe, a partir do versículo 35, qual é a história que nós vamos conversar nesse momento. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Encontraram? Amém? Posso orar com você? Ó Pai querido, estamos com a Tua palavra aberta e queremos ser tocadas e transformadas por ela. Faça-nos entender o propósito dos céus para as nossas vidas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Você já sabe que a partir do versículo 35 nós vamos conversar sobre a tempestade em alto mar. E a partir do versículo 35 lemos assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, no final daquele dia, já havia curado muitas pessoas e diz assim: vamos atravessar para o outro lado do mar? Levanta-se uma grande tempestade. Para mim, aquela tempestade foi levantada por Satanás, porque ele sabia que Jesus estava indo para o outro lado libertar o gadareno. Satanás seria desmascarado. Jesus ia mostrar que ele é poderoso do outro lado. A tempestade se levanta para que todos pereçam, principalmente Jesus. Deixa eu te dizer, a guerra não é contra você, é contra Jesus. Ele só quer nos usar nessa história, nesse conflito entre o bem e o mal. E aquele barquinho então começa a sofrer com a tormenta, a água já está entrando no barquinho. Os discípulos desesperados encontram Jesus como mesmo? Dormindo profundamente. Até pegou um travesseiro, se ajeitou, de tão gostoso que estava ali, dormindo. E os discípulos assim: Senhor, por favor, acorda. Será que o Senhor não se importa que estamos todos perecendo? Jesus levanta, o que ele faz? Acalma os ventos. A tempestade passa. E depois que a tempestade passa, ele fala assim: por que vocês têm uma fé tão pequena? Jesus primeiro cuida de nós, para depois exigir que a nossa fé seja aumentada. No reino de Deus, o cuidado vem primeiro. Então, por favor, se você quer representar a Cristo, seja na vida de alguém que está errando, fazendo tudo de novo, que não escutou, que não aprendeu nada na caminhada, ofereça primeiro o amor, para depois você querer ensinar alguma coisa ou admoestar. Essa é a sequência no reino. Essa é a sequência no reino. Nós cuidamos e depois damos a oportunidade de crescerem na graça. Jesus levanta então e eles assim: que homem é esse?
Eles estavam sentindo o que naquele momento? Muito medo. Muito medo. Eles iam perecer. E sabe, o medo é algo que tem acompanhado muitas de nós. Alguns medos, eles estão aí mesmo, né? A gente tem medo de sermos assaltados, temos medo de tanta coisa. Mas existem algumas de nós que estão sofrendo com medo desproporcional, patológico. A gente sabe que o medo, ele já é mesmo classificado como uma patologia se sair dos parâmetros da normalidade, se começar a roubar de nós vida. A gente conhece a ansiedade, não conhece? Generalizada. As fobias, e dentre as fobias tem algumas que são muito interessantes. Já escutaram falar de mageirocofobia? Essa eu tenho. Fobia de cozinhar. Gente, essa eu começo a pensar que ela é até protetora, não é? Gente, não é que eu não gosto de cozinhar, eu tenho mageirocofobia. Mas tem gente que tem medo de cozinhar mesmo, medo mesmo, é patológico. Se tem que cozinhar, fica com medo, tremendo, que vão achar da minha comida e não consegue fazer aquela atividade. Existe uma outra. Você só tem que tomar cuidado para você não ter muitas fobias, entendeu? Ó, tem a penterofobia. Essa é interessante. O medo absurdo, incontrolável da sogra. É uma fobia. Entendeu? A gente precisa de tratamento. Mas tem gente que tem mesmo medo quando sabe que a sogra vai chegar à sua mão, tudo, e precisa de tratamento. É sério. Tem a araquibutirofobia. Araquibutirofobia. Medo de pasta de amendoim. Ou qualquer coisa que grude no céu da boca, sabe? A pessoa não consegue comer porque só de imaginar aquilo grudando no céu da boca ela começa a passar mal. E tem a catizofobia. Catizofobia, não é fobia da Kátia. Já vou avisando. Medo de sentar. Que é mais comum em pessoas que passaram por situações de guerra, de traumas mais intensos. Catizofobia. Cada um tem o seu medo, né? Pode desenvolver o medo. Alguns a gente acha assim até bobos, mas cada um tem uma história. Falei para vocês hoje já à tarde e vou repetir. Precisamos exercitar a generosidade. Conosco e com os outros. Nós não sabemos das lutas que cada um enfrenta. Uma mulher, uma vez, eu estava num encontro de casais. Sabe quando vem todo mundo e fala assim: doutora, não olha para trás não, mas eu vou falar da moça da blusa branca. E, gente, como que eu vou saber quem é sem olhar, né? Eu acho tão interessante isso. Mas olha, você precisa ajudá-la, porque a mulher ciumenta demais. O marido se some do olhar dela, ela já está procurando. Esses dias ela chegou no absurdo, assim, no extremo do ciúme, porque ele fez um aniversário surpresa para ela. E faltou alguma coisa na recepção, na festinha ali, e ele saiu para buscar. Esse homem começou a demorar muito para aparecer. Sabe o que ela fez? Acabou com o aniversário, mandou todo mundo embora e foi atrás do marido dela. Porque ele não atendia ao telefone. Ela falou assim: eu vou atrás dele, mandou todo mundo embora da festa. Então a doutora precisa conversar, porque o rapaz é tão legal, mas eu não sei como ele suporta tanto ciúme. E assim, não foi só uma pessoa que foi falar comigo, foram várias, inclusive a pastora. Todo mundo preocupadinho com a moça. Quando eu menos espero, aquela moça está vindo na minha direção com o marido. O que você faz? Aí ela veio, vou dar uma dica para os pastores. Aí ela veio assim e falou assim: doutora, eu acho que as pessoas já vieram falar de mim para a senhora. Sai dessa agora. Vou ensinar para vocês.
Eu falei assim, por que você acha que as pessoas viriam falar de você para mim? Ó, gostaram? Aí ela falou assim, porque as pessoas acham que eu sou ciumenta demais. Eu falei assim, a história está começando a bater. As pessoas acham que eu sou ciumenta demais. E eu falei assim, você é ciumenta? Eu falei assim, deixa eu te contar a nossa história. Eu sou de uma cidadezinha do interior. Aquela família mudou da cidade grande para a nossa cidadezinha. Apaixonei pelo rapaz e casei com ele. Quando casamos, eu descobri que ele era dependente de cocaína. E esse era o motivo porque a família tinha saído, mudado para aquela cidadezinha. Ali então começou a luta da minha vida. Não sei quantas vezes nós ficamos sem fogão em casa porque ele trocou por drogas. Ela falou assim, uma vida de luta. Até que chegou um ponto na cidade, ninguém mais acreditava nele, dava oportunidade de trabalho. A igreja local já tinha certas reservas quanto a ele, a confiar. E por conta disso, eu fiz a ele uma proposta. Falei assim, vamos mudar daqui? Vamos para outro estado? Para reconstruir a vida, para você perceber que dá para ser diferente. Talvez esse acolhimento de outro lugar traga a você uma esperança, uma mudança. E assim, então, nós mudamos para esse lugar. E eu prometi para ele, independente do que acontecesse, as pessoas jamais saberiam pela minha boca da luta dele. E ele começou até a ficar firme aqui, doutora, abstinência. Mas ele começou recentemente a ter algumas recaídas. Eu já fui buscá-lo onde ele não deveria estar. E por conta disso, naquela semana do meu aniversário, eu já tinha ido buscar. E eu sabia que ele estava usando no dia do meu aniversário a desculpa de faltar alguma coisa para ir de novo buscar drogas. E eu fiquei em desespero. Em desespero. E o que eu fiz? Mandei todo mundo embora. E fui atrás do meu marido. Doutora, eu prefiro passar por louca, por ciumenta, do que desistir dele. Ela acabou de sair do inferno e foi para o céu na nossa cabeça, né? Claro que o contexto não é o comportamento dela em si, mas de falar para você que as pessoas estão enfrentando desafios que muitas vezes nós não sabemos quais são. O que cabe a mim? Ter o mesmo comportamento, independente de qual é a demanda que o outro está me oferecendo, se é sorriso ou se é um mau comportamento. Se é um bom atendimento numa loja ou um ignorar a minha presença. Eu tenho que oferecer aquilo que eu recebi de Cristo sem merecer. Eu tenho que oferecer para as pessoas aquilo que eu recebi de Cristo sem merecer. As pessoas estão enfrentando os seus medos. Medos que muitas vezes foram instalados lá na infância. Nós já conversamos sobre isso hoje. Traumas que precisam sair das nossas vidas. E sabe, temos que inspirar as pessoas à mudança. Temos que mostrar para elas que independente do que aconteça, elas podem contar conosco. Porque nascemos no reino de Cristo. Mas os discípulos estão com medo. O barquinho está afundando. Jesus levanta, acalma a tempestade e fala, por que vocês têm pouca fé? E eles ficam maravilhados com o que Jesus fez. Mas eles não entenderam o que Jesus havia dito. Jesus fala assim, por que vocês têm pouca fé? E ele vai lá e acalma a tempestade. Gente, que homem é esse que acalma a tempestade? Que poder é esse? Puxa, a gente podia ter acalmado a tempestade se a gente tivesse esse poder. Jesus não estava falando disso para eles. A resposta a gente encontra quando vai para o livro de Atos, capítulo 12. Numa outra situação, Jesus já foi para os céus, os discípulos já receberam o Espírito Santo Pentecostes, a mensagem está sendo levada para todos os lugares, mas Herodes está furioso. E Herodes se levanta contra os discípulos. E aí você vai perceber no livro de Atos, no capítulo 12, essa história. A partir do versículo 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João.
E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, dos pães asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartenos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ou seja, tinham 16 guardas guardando, vigiando Pedro. Entenderam o contexto? A ideia de Herodes era matar Pedro por linchamento logo após a Páscoa. Entenderam? Preso, vigiado por 4 soldados. Ele estava preso em algemas, um soldado de cada lado, e ele ia morrer. A data da morte dele e a forma que ele ia morrer já estavam determinados. E Pedro está ali na prisão. Vai morrer. Sabe, as pessoas falam assim, puxa vida, livramento, né? Milagre. Mas nem sempre acontece como a gente quer. Tiago morreu. A minha mãe morreu. A doença não foi curada. Para Pedro, a morte era real. Era real. E aí olha o que acontece. A partir do versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. A minha versão bíblica, que essa daqui foi a Fabiola que me emprestou, obrigada Fabiola. A minha Bíblia diz assim, e entrou o anjo, e ele despertou Pedro, mas antes de despertar Pedro, o texto, talvez a sua Bíblia diga assim, Pedro dormia profundamente, ou como um bebê. A sua diz assim, Pedro dormia profundamente. Agora pensa comigo a cena. Pensa comigo. Um anjo invadiu a prisão. Anjo não chega de qualquer jeito. Entenderam nessas cenas? Eu imagino uma luz inundando aquela cela. As cadeias caíram dos braços de Pedro. Os discípulos que estavam ainda, talvez orando, nem imaginavam o que estava acontecendo ali, mas os soldados estavam em desespero. Eu fico imaginando se um soldado que estava lá fazendo o plantão dele, quando Jesus saiu vivo, no 3º dia, se estivesse de novo na de Pedro, ele fala assim, ô azar, é só comigo que acontece, é só no meu plantão? Gente, pensem no alvoroço nessa cadeia. Só de soldados tinham 16 guardando. Esse anjo entra, as cadeias caem dos braços. E sabe o que acontece? A gente fala assim, que milagre incrível, é tanto que Pedro sai da cadeia com o anjo. O anjo fala assim, olha, coloca suas sandálias, coloque a sua capa, porque nós estamos saindo. Pedro ainda está achando que é uma visão. E você fala assim, que milagre. Por favor, não despreze o principal milagre desse texto, que não é o livramento de Pedro. Porque Pedro depois vai morrer, também como mártir. O maior milagre desse texto é que Pedro, enfim, entendeu o que Jesus disse na tempestade lá no barco. Porque tendes pouca fé. O que Jesus queria que os discípulos fossem capazes de realizar, não era o milagre de acalmar a tempestade, de controlar eventos externos, mas acalmar o próprio coração. Ele ia morrer. E ele dormia profundamente, com a data da sua morte chegando. E ele dorme profundamente, acontece o estardalhaço, anjo entra, mas o anjo tem que sacudi-lo para ele acordar. Sabe o que você precisa? Não é ter os seus problemas externos resolvidos, mas que Ele te dê um coração inabalável. É disso que você está precisando. Dificuldade financeira a gente pode ter. A gente pode enfrentar problemas nos nossos casamentos. Nós podemos muitas vezes perder a nossa saúde, mas nós podemos continuar dormindo profundamente, porque tem alguém cuidando de nós.
Isso é paz que excede todo entendimento. É sobre isso que Jesus está falando com os discípulos. Por que vocês têm tão pouca fé? Maria Madalena, a melhor amiga de Jesus, andara com Jesus. Jesus a tira da prostituição, muda a sua história, expulsa os demônios, vai comer constantemente na casa dela, ressuscita o irmão dela, e Jesus havia dito: terceiro dia eu ressuscito. O que Maria está fazendo no terceiro dia? Na porta do sepulcro, chorando. Aí o jardineiro aparece, e ele fala: por que choras? E ela diz assim: porque levaram o corpo do meu Senhor e não sei onde o colocaram. E Jesus fala o quê? Maria. E ela reconhece o seu Senhor. Que as lágrimas nos seus olhos não te impeçam de reconhecer a Jesus. Jesus podia ter dado uma bronca em Maria. Eu esperava isso de qualquer pessoa, menos de você, Maria. Eu te falei de forma tão clara. E agora você está achando que pegaram o meu corpo e levaram em outro lugar e você não sabe onde me colocaram. Jesus primeiro se torna um Deus pessoal para você. E depois Ele te ensina. E Ele ainda vai muito além das nossas expectativas. Porque Ele diz assim: vá e conte aos discípulos que eu ressuscitei e vou me encontrar com eles. Mulher não era testemunha naquela época. O testemunho de uma mulher não valia para a sociedade. E Jesus coloca sobre nós a responsabilidade de anunciar ao mundo que Ele vive. E sabe como a gente anuncia isso? Através da nossa paciência. Através da nossa confiança inabalável nele. O inabalável, queridas, não significa que a gente não sofre, mas não somos dominadas pelo sofrimento. Não significa que a gente não chora, mas essas lágrimas não nos impedem de reconhecê-lo como Deus. A fé inabalável não tira das nossas vidas os problemas, mas nos dá condições de lidar com eles. Quando a minha mãe estava em coma para morrer, a minha irmã faz uma oração. A irmã mais velha junta os irmãos todos e faz uma oração: Senhor, por favor, não deixe a nossa mãe morrer, porque a gente não sabe viver sem ela. E a minha mãe faleceu, 47 anos de idade. Minha mãe era a mãe daquela igreja, cuidava de todo mundo. Quando a minha irmã fez aquela oração, eu falei assim: o argumento certo foi dado e Deus não vai permitir que ela morra. Faz muito sentido a vida dela. E ela morreu. Na cerimônia fúnebre da minha mãe eu cantei. De vez em quando eu canto, que a falta de noção ainda existe em mim. A minha mãe entrou em coma no domingo à noite após o nosso culto na igreja. Naquele culto, quem ia falar, ministrar, era um grande amigo, e por conta disso ele me convidou para cantar, entendeu? É muito bom ter amigo. E eu perguntei para minha mãe assim: mãe, que música a senhora quer que eu cante? E ela disse assim: ai filha, eu queria que você escolhesse uma música nova, ensaiasse e cantasse de surpresa na igreja, não quero nem te escutar ensaiando. Acho que não era para passar tortura 2 vezes, né? E aí, ok, naquele culto à noite eu cantei. Naquela mesma noite a minha mãe tem um AVC e entra em coma, logo após o culto. No momento que nós recebemos a ligação dizendo que ela havia falecido, e ligaram para minha casa, eu estava já há 2 meses casada. Vou até a casa dos meus pais para dar a notícia para o meu pai e para os meus irmãos que estavam lá acampados. Quando recebo a ligação, eu confesso para você que a primeira palavra que me surgiu à mente foi: acabou. Acabou, não adianta mais orar, não adianta mais suplicar.
Já estávamos com o culto de ação de graças preparado para quando ela saísse do hospital. Quando eu desço à casa dos meus pais, os meus irmãos já percebem o que havia acontecido. Decidimos então entrarmos nós 5 no quarto do meu pai para dar a ele a notícia. Falamos para ele e dizemos assim: pai, estamos na sala organizando os detalhes da cerimônia fúnebre, e quando o senhor considerar oportuno, se junte a nós. Meu pai começou a demorar muito para aparecer na sala. Decidimos então voltarmos todos lá, e quando abrimos bem devagar a porta, encontramos aquele homem que perdera a companheira da vida, ajoelhado orando. E quando ele percebe que estávamos entrando, ele levanta. E antes que disséssemos qualquer coisa, ele disse para nós assim: não imaginem, não pensem que eu estava aqui reclamando. Eu estava agradecendo o privilégio de ter sido casado com a mãe de vocês. Naquele momento, mudou o meu pensamento. Se meu pai era capaz, eu também era. E cantei aquela música que ela havia escutado no domingo. E a música, uma parte da letra diz assim: como suportar a morte de alguém que se ama e a saudade que destrói. Mas eu sei que um dia tudo vai passar. Se eu podia cantar aquela música num domingo feliz na igreja, eu poderia cantar no momento mais triste da minha vida, porque o Deus era o mesmo. Porque a lembrança, o que tinha que mover a minha forma de pensar e de agir naquele momento não era a perda, mas a certeza de um Deus que havia ressuscitado. E Ele era a garantia, é a garantia da vida eterna. A tumba está vazia. A tumba vazia me dá a possibilidade de viver de forma inabalável. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente pensa no inabalável, ou algo que é resistente, e eu lembro que foi o tema que a gente teve no Modeladas, nós lembramos muito do diamante, não é? Diamante é firme, é bonito, é precioso. E nós falamos que nós somos pedras preciosas. Mulheres são diamantes, né? Mas sabe qual é uma característica muito importante do diamante? E esta característica dele é que vai torná-lo mais precioso, ou não, uma das características, né? Para torná-lo tão precioso, é a sua clivagem. Sabe o que é clivagem? São os pontos fracos do diamante que permite o ser moldado. Mas não é só essa característica que é importante para um moldar perfeito. Também depende da habilidade do lapidador. Porque esses pontos fracos, se ao tentar lapidar e você fizer um corte muito profundo, a luz desse diamante vai escapar pelas laterais e ele não vai ter aquela simetria. Agora, se o corte for muito raso, a luz escapa pelos fundos do diamante, ele também perde a beleza. O corte precisa ser preciso, feito por alguém que entende. Os seus pontos fracos são a possibilidade de Deus te tornar preciosa. Sabe? Eu tenho aprendido que as nossas dores precisam ser transformadas em ministérios. Entendem isso? Tem depressão? Você sabe cuidar do coração dos outros porque você sabe o quanto dói um coração sangrando. Dificuldade com seu filho? Venceu ou está vencendo? Você pode ser o apoio para outras mães que estão sofrendo. A sua dor é o seu ministério.
É a partir dele que o nosso lapidador, Cristo, o melhor de todos, pode completar a boa obra que ele mesmo já iniciou. Às vezes nós escutamos assim: vamos pedir para Jesus nos fazer esquecer o nosso passado. Deixe o seu passado para trás de uma forma que nós muitas vezes não estamos sabendo o que é deixar para trás. Eu gosto muito do que está escrito em Isaías 58, a partir do versículo 11. Posso ler para você? Na versão da minha Bíblia, a mensagem até trouxe esse trecho. Diz assim: sua vida começará a brilhar na escuridão. Sua vida sombria será banhada na luz do sol, e sempre mostrarei a vocês o melhor caminho. Darei a vocês vida plena até num lugar vazio. Músculos firmes, ossos fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, uma fonte viva que nunca seca. Presta atenção. Vocês usarão o entulho do passado para construir de novo. Reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida. Vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa, restauram ruínas antigas, reconstroem e renovam, tornam a comunidade habitável outra vez. Você vai reconstruir sobre as antigas ruínas da sua vida. Porque a gente precisa testemunhar. Nós precisamos mostrar para as pessoas que Cristo é aquele que transforma os nossos pontos fracos em algo inabalável. Porque a beleza do caráter de Cristo é revelada sobre a nossa vida e através da nossa vida. Quem Ele é, o que Ele é capaz de fazer, só pode ser revelado por nós. Se você for para Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, diz lá assim, a partir do versículo 3, será a fé que vocês têm que será apresentada como prova da vitória dele. Não vai ser o poder dele de destruir a morte, de acabar com o mal, mas a nossa fé vai ser a prova da vitória dele. E queridas, não confundam. Esperança tem a ver com o futuro, mas fé tem a ver com hoje. É hoje que eu acredito. É hoje que eu levanto o meu rosto e começo a sorrir. É hoje que eu já glorifico por algo que eu nem sei quando vai se realizar e se vai realizar. É hoje. Fé não é para amanhã. Porque amanhã, se você deixar a fé para ser exercitada amanhã, você está contando com probabilidade. As coisas começaram a melhorar, então eu começo a acreditar, o ânimo volta. Não é isso. Fé é hoje. Fé é o que faz você dormir quando há uma tempestade, quando você vai morrer no dia seguinte. Isso é fé. Só temos que temer o futuro, ao menos que esqueçamos o que Ele já fez por nós no passado, e eu sei que Ele já fez muito por você. Pegue a ruína do seu passado e use como alicerce para algo novo. A minha mãe fez isso. E por isso se tornou uma mulher extraordinária. A minha mãe, ela não foi criada pelos pais. Na década de 50, a minha avó pede o divórcio. Minha avó tinha por volta dos 20, 21 anos de idade, já com 3 crianças, casaram aos 13 anos de idade, com um homem bem mais velho do que ela. Quando pede o divórcio, o meu avô ficou com o filho mais velho, e a minha mãe então, que morava em Maringá, minha mãe é paranaense, os meus traços do sul não deixam mentir, toda europeia, né? A minha avó então decide sair daquele contexto e mudar para São Paulo carregando 2 bebês, a minha mãe com 2 anos de idade e a minha tia com 6 meses de idade. Claro que ao chegar em São Paulo percebe que não é capaz de cuidar de 2 crianças e ainda trabalhar para sustentá-las. Decide então ir para Minas Gerais para deixar a minha mãe sob os cuidados da avó. Acompanharam. Então, a minha tia-avó, que viu toda a cena, diz que a minha avó pega a minha mãe
coloca sentadinha num banco na sala e diz assim: Betinha, fica sentada aí que eu estou indo à cozinha buscar uma boneca para você. E você sabe o que a minha avó fez? Ela saiu pela porta dos fundos para nunca mais voltar. A minha tia diz que a minha mãe ainda fica ali um tempinho sentada esperando a boneca chegar. Quando percebe que a minha avó não volta, desce do banquinho, vai para a cozinha procurar a mãe, não encontra, sai pela porta dos fundos, dá a volta no quintal inteiro e entra pela porta da frente procurando essa mãe e fica fazendo isso por muito tempo. Quando percebe que a minha avó também havia desaparecido juntamente com a irmãzinha, a minha mãe parou de falar ali. Volta a falar aos 7 anos de idade. Se tornou a mudinha da vila por muitos anos. Que não se sabia na época que ela sofreu um trauma muito intenso. Havia perdido assim, da noite para o dia, pai, irmãos, mãe, tudo. E agora estava sendo criada por pessoas que ela nunca havia visto na vida. E a minha mãe cresceu com uma pergunta: se Deus ama tanto, por que Ele me fez crescer sem os meus pais? Porque justo eu fui abandonada. Na cabeça dela não fazia sentido nenhum, mas ela acreditava em Deus. Cresce, casa. Quando ela casa, ela muda para São Paulo. Tinha horror a crente, horror. Se ela soubesse que havia mudado o padeiro e o padeiro fosse crente, minha mãe não comia nada daquela padaria e nem deixava as minhas irmãs comerem. Se meu pai chegava com alguma coisa, ela perguntava quem tinha feito. Se tivesse sido um crente, ela descobrisse, ela jogava tudo no lixo. Mas um dia minha mãe está no quintal, aquela menina de 20 anos de idade, grávida de mim. Passa uma moça, era muito cedo, bem cedinho. Uma moça passa pelo portão e fala assim: ei moça, vem cá, vem cá. Como morava em São Paulo, ela achava que aquela moça estava com medo de alguém, então corre até o portão e diz assim: você quer entrar? O que está acontecendo? Ela fala assim: não está acontecendo nada, eu só vim te fazer um convite. Vamos comigo amanhã para a igreja? Minha mãe nunca tinha visto aquela moça. A minha mãe fala assim: vamos? Claro que vamos. Claro que ela falou aquilo só para a moça sumir. A moça falou assim: se você quiser ir à igreja, a minha casa é tal, apareça lá que nós vamos juntos. Minha mãe: pode deixar que eu estou indo. Claro que ela não ia, então ela esqueceu daquele convite durante o dia. Mas naquela noite, diferente de outras noites, a minha mãe consegue dormir a noite inteira. Ela tinha insônia. Ela dorme a noite inteira e ainda sonha. E naquele sonho estavam meu pai e aquela moça, e a minha mãe. Aquela moça e o meu pai olhavam para os céus e diziam assim: que coisa linda, que maravilhoso. A minha mãe também olhava para os céus e via escuridão. Olhava de novo, não via nada, enquanto eles estavam extasiados com a cena. Ela começa a se angustiar no sonho e pergunta para aquela moça assim: o que vocês estão vendo? E ela diz assim: você não consegue ver, Beth? Ela diz assim: não, eu só vejo escuridão. Por que será que eu não estou enxergando? E a moça responde: você não enxerga porque você não aceitou o convite. E naquele momento ela olha para a moça e diz assim: eu aceito o convite. Olha novamente para os céus e ela vê a arca de Noé descendo cheia de anjos, com Jesus ao centro. Acordou com o coração palpitando, entendeu a ideia, vai até a casa da moça e vai assistir o culto daquela igreja. Quando chega lá, o pregador faltou. Tudo que a gente não quer quando chama alguém, né? Olha, a bispa disse vai pregar e a gente chama a nossa amiga e a bispa não aparece. E naquela confusão, quem vai falar aparece, não aparece, não aparece. Não tinha telefone para ligar, ninguém sabe o que é. Até que um irmãozinho da igreja fala assim: sobe. E fala assim: o pregador faltou. Olha que bonito. Já que ele faltou, a gente vai fazer um estudo. E a gente vai estudar sobre a volta de Jesus. Minha mãe nunca havia ouvido falar que Jesus vai voltar. E aquela providência de faltar o moço subir fez com que a minha mãe entendesse que aquela arca de Noé que ela viu descendo era Jesus.
E isso foi tão interessante que a minha mãe teve o coração preenchido pelo que Deus havia preparado para a vida dela. Mas naquela manhã, aquela moça que foi até o portão da minha mãe havia feito uma oração a Deus. Senhor, por favor, coloque no quintal hoje uma moça a quem o Senhor quer dizer que a ama. Só quero uma moça no quintal hoje. E a minha mãe estava lá. E a minha mãe entendeu que Deus a amava. E aí eu já estava próxima de casar, né? Alguém teve misericórdia e casou comigo. E eu fiz uma pergunta para minha mãe. Eu falei assim: mãe, como pode a senhora ser a melhor mãe do mundo, sendo que a senhora não foi criada pela mãe da senhora? Como pode a senhora ser tão acolhedora com todo mundo, sendo que a senhora cresceu sendo rejeitada pelas pessoas? Porque o que a gente escuta é assim: meu pai não abraçou, eu não consigo abraçar os meus filhos. Alguém me maltratou, por isso eu sou violento. Falei: como que a senhora é diferente disso? E ela me deu uma resposta que mudou a minha forma de pensar a vida. Ela disse assim: filha, eu sou a pessoa mais indicada para ser a melhor mãe do mundo, porque eu sei o quanto uma mãe faz falta. Eu sou a pessoa mais indicada do mundo para acolher as pessoas, porque eu sei o quanto a rejeição dói. E naquele momento a minha mãe me ensinou que é possível viver a abundância na falta. Sabe? Você precisa aprender com Cristo. Ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. Ele está falando do alívio do nosso coração. Ele está falando que independente da circunstância, nós podemos continuar sendo reconhecidas como filhas de Deus. Porque Jesus mesmo, todo machucado pelos açoites, quando ele se apresenta quando o apresentam diante de Pilatos, é possível reconhecer nele um Deus. Quando Elias sobe o Monte Carmelo, o seu porte ereto e sereno o coloca em considerável contraste com os adoradores de Baal. Como você tem se erguido diante das dificuldades da sua vida? Nós vamos sofrer, mas isto não pode nos dominar e nos paralisar. Eu desejo para a sua vida Jesus. Porque Ele é que traz para nós o equilíbrio. É Ele que traz para nós a certeza de que mesmo que a tempestade venha, é possível dormir. Sabe por quê? Porque foi Ele quem disse aos discípulos que o barquinho chegaria do outro lado. Porque Ele não falou: vamos atravessar para o outro lado. Se Ele prometeu, a gente vai chegar. Deus já te fez tantas promessas. Por favor, você não as esqueça. Porque Ele está se revelando a você. Segure na mão dEle. Olhe para Ele. Faça com que o sacrifício dEle valha a pena na sua vida. Jesus merece que você honre o que Ele fez por você na cruz. Não é por obrigação. É para honrá-lo. É para honrá-lo que nós tratamos bem aqueles que nos maltratam. É para honrá-lo que nós nos posicionamos na vida, mesmo que a opinião seja contrária àquela que aprendemos com Ele. É estar ao lado dEle que nos faz cuidar da nossa família. É a graça dEle que nos cobriu, que faz nos entender o quanto os outros também necessitam dessa graça.
Desejo a você um lapidar nas mãos de Cristo, para que os seus pontos de fraqueza sejam trabalhados por Ele, para que você se torne inabalável. Queridas, não permitam que nada na vida tirem de vocês a alegria de pertencerem a Cristo. Nada. Que vocês entendam Filipenses 4. A gente só se apega ao verso, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E esquece do contexto. Eu sei passar fome e a ter saciedade. Sei ser bem tratado e sei ser açoitado. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E que você entenda Abacuque 3, que termina assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, que no curral não haja mais gados, que nos campos não haja mais mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque é Ele quem faz dos meus pés como os das corças e me coloca nos lugares altos. Eu prometi para Deus que essa vai ser a minha promessa a Ele todos os dias, porque a gente fica esperando as promessas de Deus para a gente, não é? E a gente fala assim, Deus tem uma promessa para nós na Bíblia para cada dia do ano, vocês sabem disso, né? Mas qual é a sua promessa para Deus todos os dias? Eu prometi para Deus que essa será a minha promessa. Mesmo que tudo falhe, eu exultarei no Deus da minha salvação. Porque é Ele que faz os meus pés como os das corças e me coloca nos lugares altos. Prometa a Ele isso. Tenha um coração agradecido. Derrame-se diante dEle e diga, Senhor, continuarei apesar de. Meu coração é teu apesar de. Eu não entendo, mas continuo confiando. Não aguento, mas vou continuar me derramando. Sem forças, continuo andando. Porque a gente começa a entender que a força não é nossa, é dele. Só estamos fracas porque estamos utilizando os nossos próprios esforços para nos mantermos fortes. Quando entendermos que nos lançar aos cuidados dele nos leva ao descanso, a nossa vida não será mais a mesma. Mesmo que a água já esteja entrando no barquinho, você vai dormir como um bebê. Que Jesus seja o seu amigo mais profundo, mais perto, mais intenso. Que a boa obra que Ele começou em você, Ele possa completar. Porque eu aprendi, depois que a minha mãe faleceu, é que eu posso viver até sem a minha mãe. Eu só não posso viver sem Jesus. Que Ele abençoe a mim e a você, hoje e sempre. Amém. Amém. Obrigada, amada. Deus abençoe. Queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos encerrar essa palavra poderosa, declarando que confiando em nosso Deus, nós não seremos abaladas. Queria pedir para você não sair ainda, porque nós vamos orar sobre essa palavra. Jó disse, eu sei em quem tenho crido, que por fim se levantará sobre a terra. Eu sinto no meu espírito que Deus está derramando bálsamo. A Bíblia não proíbe você de chorar,
Mas a Bíblia, ela te garante que existe alegria e que é a partir do lugar de paz que você luta as suas guerras. E eu creio que o Senhor nessa noite, Ele quer selar essa palavra com a sua entrega, com a sua promessa, com aquilo que você quer prometer para Deus, como diz a doutora Rosana Alves, diante dessa palavra poderosa. E enquanto o louvor pode ministrar, nós vamos estar encerrando, declarando que a nossa confiança, os nossos olhos estão fitados em Deus. A nossa esperança está naquele que tudo pode. A nossa esperança está naquele que prometeu que ia ressuscitar ao terceiro dia, e Ele ressuscitou. A nossa esperança está naquilo que não pode ser abalado. Hebreus fala que o reino de Deus é um reino inabalável. E é em Deus que está guardada a nossa esperança. É em Deus que está guardado o nosso coração. Por isso adore ao Senhor nessa noite. Adore sobre essa palavra, que você é inabalável por causa da presença do Deus que você habita. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, declare. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Deus, nós declaramos que a nossa confiança está no Senhor. Os nossos pés estão firmados em Ti, e nós não vamos arrastar os pés, nós não vamos, Senhor, nos deixar remover da Tua presença. Diante da tempestade, nós seremos um furacão. Diante, Deus, daquilo que quer nos abalar, nós nos tornaremos uma muralha, porque o Senhor está conosco. Deus, nós declaramos, Pai, que os nossos olhos não vão desviar de Ti, não vão desviar da Tua presença. É no Senhor que nós estamos firmadas, é pelo Senhor que nós viveremos, é pelo Senhor que nós triunfaremos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, declare, querida. Não seremos abalados. Oh, declare quando vier. Quando vier a imensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança Deus é por nós, Deus é por nós, Ele é o vencedor. Pega suas mãos aos céus, declara: confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Pela última vez, levanta sua mão e declare: confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, aleluia. Quantas estão felizes, fortalecidas na presença do Senhor? Dê uma forte salva de palmas por aquilo que Deus está fazendo no nosso meio.
começaremos às 9 horas da manhã com louvor, com adoração. Depois nós vamos receber a Camila, esposa do Paulo Vieira, estará ministrando. Logo após a nossa bispa estará ministrando. E nós vamos ter um bate-papo que é tradicional das nossas conferências. Então eu convido você a estar aqui 9 horas em ponto para nós começarmos. Não deixe de passar nos nossos estandes. E que Deus abençoe, te leve em paz. E que o Espírito Santo, Ele possa cultivar, regar essa palavra que você recebeu aqui hoje. Queridas, nós achamos aqui a chave de um carro, um Fiat, ok? Se alguém perdeu uma chave, procure aqui na frente com a nossa produção. Que o Senhor te leve em paz, em nome do Senhor Jesus.